Boa noite, senhores. Vamos novamente tentar a transmissão ao vivo por áudio e a gravação em vídeo seguirá em seguida, para que a gente certifique que todos os microfones estão funcionando. Boa noite, Dr. Marcelo Galli. Boa noite, Ortiz. Boa noite a todos. Dr. Marcelo Galli, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Boa noite, presidente Ricardo Moisés, do Conselho de Administração. Boa noite. Microfone ok. Boa noite, Michel Alves, superintendente de futebol. Boa noite, Ortiz. Boa noite a todos. Todos os microfones funcionando, agora todo mundo consegue nos ouvir. Nós tivemos alguns problemas técnicos aí para a transmissão, essa é a quarta tentativa de transmissão, mas agora conseguimos. Então vamos retomar da primeira pergunta para que todos tenham as suas perguntas respondidas. O vídeo será encaminhado depois, nós estamos gravando o resultado dessa entrevista e vamos compartilhar o vídeo gravado para que todos possam assistir também pela TV Guarani, como era nosso planejamento original. A primeira pergunta, aliás, o primeiro grupo de perguntas vem do associado, só abrindo aqui o e-mail, vem do associado Edgar Cachel Neto. Acho que aconteceu algum problema aqui nas perguntas. Mas vamos lá, a primeira pergunta do associado Edgar Cachel Neto, Michel Alves, encaminhada ao senhor e ao presidente Ricardo Moisés. Peço ao doutor Marcelo Galli também que, se puder, me reencaminhe as perguntas, claro, se for claro. possível, por gentileza, para que eu possa me certificar de perguntas anteriores aqui, por gentileza. Encaminho abaixo meus questionamentos ao Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube e ao Superintendente de Futebol para que sejam respondidos na reunião do dia 15/2. Primeira pergunta, referente ao volante Marcelo, que teve notório baixo desempenho durante o Campeonato Brasileiro da Série B e que, além de ser preterido por grande parte da torcida, constituiu-se num belo exemplo de baixo custo-benefício. Eu gostaria de saber quais os critérios que foram levados em conta para a renovação do seu contrato pelo período de 1 ano e por que não se procurou alternativas melhores e mais baratas no mercado. Se o novo técnico do Guarani, Alan Nau, aprovou a solicitação ou solicitou essa renovação e, caso sim, por que não foi feita apenas para o Campeonato Paulista ou em esquema de produtividade. E, por fim, os valores negociados foram os mesmos do último contrato? Boa noite. Os valores foram, sim, o mesmo do contrato anterior. O Marcelo, ele reencontrou o bom futebol dele com o Felipe Conceição, fez um excelente final de campeonato brasileiro na Série B e foi pedido do técnico à época, do Felipe Conceição, que contaria com o atleta Marcelo para o ano de 21. Ciente disso, tanto o executivo, o Michel, quanto eu, fizemos contato com o empresário do atleta e iniciamos as tratativas de renovação. Com a chegada do Alan, ele também informou que gostaria de contar com o atleta Marcelo e, a partir daí, fizemos a renovação contratual nos mesmos termos. Confiamos no desempenho dele e acreditamos que é um bom custo-benefício para o Guarani e esse foi o motivo da renovação contratual. Segunda pergunta do associado e também conselheiro Edgar Cachel Neto. Referente ao zagueiro Thales, o mesmo acabou sendo flagrado com uma foto bem repercutida na imprensa e nas mídias sociais pela coletividade bugrina, estando claramente acima do peso. Pergunto aos senhores qual foi o critério para a contratação desse jogador e se haverá tempo hábil para que o mesmo se encontre numa forma minimamente razoável ou aceitável para o início do Campeonato Paulista de 2021. O atleta Thales, ele trabalhou com o nosso professor, com o Alan Al, no Paraná, fez aproximadamente 20 jogos, onde se destacou e foi para o exterior. Em razão do destaque e de tudo que mostrou de competitividade e qualidade técnica. É normal que nesse retorno está um pouco acima do peso, mas nada em exagero e nada que não possa ser recuperado na pré-temporada e nesse trabalho antes do Paulista. Então existe sim um acompanhamento do Guarani, tanto da parte física quanto da parte nutricional,
para que o atleta esteja 100% já no primeiro jogo do campeonato. Respondidas então as... Pois não, Michel. Só confirmando um pouco o que o Ricardo falou sobre o atleta Thales. A avaliação, ela foi, na pergunta do Edgar, ela foi técnica, porque ele é um atleta que trabalhou com o nosso treinador e assim, quando nos foi oferecido, colocamos à mesa o nome e ele prontamente, junto com o crivo nosso, aceitou essa contratação. Foi um atleta que fez um campeonato brasileiro, formou dupla no Paraná e atende às expectativas daquilo que o Alan entende e deseja. Houve o destaque e foi a Turquia, e aí agora vem, e é natural essa forma, né? Ele está se esforçando, está se dedicando, é um atleta de muita imposição, um atleta forte, alto, então a gente sabia, compreende isso, respeita a pergunta e a opinião do Edgar, mas estamos trabalhando consciente do que ele pode nos ajudar e fornecer dentro da expectativa da comissão técnica. Respondido então aqui as duas questões do associado e conselheiro Edgar Castro Neto, vamos para o próximo aqui, o associado Eduardo Medina. Primeiro faz uma consideração. Bom dia, senhores presidente Marcelo Galli e Ricardo Moisés. Primeiramente, desejo sucesso ao departamento de futebol. Entendo que será um ano diferente dos anteriores, porque pelo planejamento e entrevistas recentes teremos objetivos mais ousados. Pergunta primeira: os dois primeiros colocados da Série B se destacaram por uma defesa muito sólida. O Guarani, em contrapartida, encerrou a Série B com o 6º pior desempenho defensivo. Até agora, oficialmente, temos apenas a chegada do Thales. Haverá um reforço da diretoria para qualificar mais esse setor diante do desempenho ruim na temporada anterior? Quais são as prioridades nesse setor? Realmente, o Guarani vem fazendo um trabalho sólido e buscando sempre um algo a mais. Acredito muito que esse ano será de mais alegrias do que o de 2020, em razão do trabalho que vem sendo feito. Infelizmente, no início do Campeonato Brasileiro, o time não começou bem, tivemos algumas falhas. Não atribuo essa situação de 6ª pior defesa do campeonato tão somente aos zagueiros, mas sim também a goleiros que falharam no início da competição, até a chegada do Gabriel e ele ganhar a posição e se mostrar um goleiro muito sólido. Temos aí a contratação do Valber, a contratação do Romércio e do Thales. Essa zaga, durante o campeonato, ela evoluiu. Com a chegada do Thales vai evoluir mais e ainda podemos reforçar esse setor para atingir aí um alto índice de competitividade defensiva. Próxima pergunta, também do associado Eduardo Medina. Na temporada 2020, nosso artilheiro foi o Júnior Todinho com 11 gols, porém ele não deve permanecer. Bruno Sávio teve um desempenho muito bom com o Felipe Conceição jogando como centroavante, porém foram 14 jogos como titular e apenas 2 gols. Rafael Costa fez um bom paulista, mas sofreu com as constantes lesões. Diante de nossas ambições para a temporada 2021, a diretoria pretende trazer um centroavante que contribua com mais gols na temporada? Eu destaco que foi um ataque muito bom, desses atacantes, todos com sondagem de Série A, e damos exemplo aí do Todinho performando, do Sávio performando, do próprio Vagninho performando e dos atletas também da base que se destacaram, que foi o caso do Renan e do Matheus. Isso mostra a seriedade do trabalho, tanto do Michel quanto do CA, em trazer atletas que performaram, e esse é o mesmo intuito para o ano de 2021, trazer atletas em condições que possam se destacar e fazer até mais gols e brigar por artilharia. Por isso, Ortiz, essas ações pontuais, né, e aí esclarecer ao sócio nessas funções, né? Quando nós planejamos a temporada 2020, existiam muitas dúvidas e elas são completamente compreensíveis, né?
E a gente sempre preocupado em atender a expectativa do torcedor, e o atleta tem a capacidade mínima aí de vestir a camisa do Guarani. Então essa é a nossa busca, o nosso objetivo. Hoje, esses atletas que inicialmente eram contestados, praticamente de forma integral, o elenco do Guarani obtiveram propostas para suas vidas, para suas carreiras, que eles entendiam nesse momento então, de uma saída, ou a valorização mesmo que o clube os deu pela permanência, né? E os jogadores de base, que a gente tem que valorizar muito, esse fortalecimento que houve, que é algo que é histórico, é cultural do clube, a torcida exige isso, e está sendo feito. Então, a gente considera, dentro de um processo, que o caminho é esse, e a ousadia e a audácia no sentido de positivo da diretoria de fortalecer o elenco, ela é diária. Próxima pergunta, do associado Eduardo Medina. O Guarani teve um desempenho ruim na bola parada, tanto defensivamente como ofensivamente na temporada 2021. Com relação à bola parada ofensiva, alguns batedores não permanecerão, como Crispim, Rangel e Rezende, restando apenas o Bidu. Existe a preocupação em contratar um bom batedor de faltas e escanteio? Bom, sobre a bola parada era uma preocupação diária nossa, né? E a comissão técnica trabalhava isso de forma semanal para melhorar. Tivemos em alguns momentos êxito, como diz, né? Estancamos o problema por algum momento. Sobre a bola parada hoje é uma ação que ela define jogos em todas as séries, né? De A a D. O Guarani tem essa preocupação e essa atenção para ter esse atleta. Hoje nós temos, assim como colocou o Bidu, perdemos o Crispim, né, que foi para o Fortaleza. Nós temos o Tony, que nós trouxemos, que também tem essa capacidade, e temos outros atletas dentro do elenco, e estamos em busca de atletas que têm essa condição e essa técnica para fazer esse movimento. Quarta pergunta, do associado Eduardo Medina. O Guarani vem sofrendo nos últimos anos para criar ídolos e referências junto à torcida. Poucos jogadores na última década completaram 100 jogos e, diante da nossa fragilidade financeira, não conseguimos manter nossos destaques. Na temporada passada tivemos diversos capitães diferentes e também temos sofrido com a falta de lideranças com a nossa identidade. Entendo que é um desafio enorme, mas como manter nossos jogadores por mais tempo, transformando-os em ídolos, referenciais e lideranças com a nossa identidade? Bom, a falta de liderança que ele se refere, ela vamos lá, vou falar aqui do nosso território, ela é nacional. Todos os clubes têm essa dificuldade. Isso se fala muito, né, dessa dificuldade que os clubes vêm encontrando. Mas isso também não nos faz refém de não estar buscando atleta com esse perfil. E assim o Guarani trabalha, né, para buscar. A troca da braçadeira, ela é uma decisão técnica, especificamente do treinador, que ele entende na semana quem ele deve entregar a braçadeira e ter a honra, obviamente, de usá-la, né? Então isso é um crivo específico do treinador. A próxima pergunta é do associado e conselheiro Fernando César. São, na verdade, 5 perguntas, todas elas endereçadas ao superintendente Michel Alves. Ele encaminhou 2 arquivos anexos que, obviamente, nós não teremos como compartilhar, mas vamos às colocações e às perguntas feitas pelo associado Fernando César. Primeira pergunta. Sua chegada foi no final da Série B de 2019. Comparando as campanhas da Série B, não houve evolução significativa. O que do planejamento da Série B de 2020 não teve sucesso, Michel Alves? Posso fazer uma colocação, mesmo sabendo que a pergunta é para o Michel? Na verdade, eu não coloco que o planejamento de 2020 não teve sucesso. Para mim foi um excelente campeonato realizado por Guarani. Infelizmente a gente não teve o êxito da classificação, mas fizemos aí, vou pontuar o ano inteiro, a melhor campanha do Guarani em Campeonato Paulista desde 2013.
e fizemos também um bom campeonato brasileiro, onde a gente permaneceu pela liderança no retorno durante muitas rodadas. Então o time, infelizmente, não começou da forma que deveria ter começado, mas se encontrou na competição e desenvolveu um bom futebol aí no retorno, sendo líder do retorno por várias rodadas. Infelizmente, na parte final, tivemos alguns problemas de Covid que comprometeu o rendimento da equipe. Mas a diferença para a campanha de 2019 ela é gigantesca. Tanto na questão orçamentária, onde a gente teve um time com um custo menor, uma quantidade menor de atletas e um desempenho muito melhor. Então eu vejo aí uma evolução tanto de contratação, tanto na questão financeira de orçamento, quanto no desempenho dentro de campo. Desculpa só essa pausa. Não, é perfeito. Eu acho que é um questionamento pertinente, mas a evolução ela é nítida, né? A gente respeitou a história do Guarani e a cultura de promover e de oportunizar, e isso aconteceu. Então hoje o Guarani tem atletas que estão criando um vínculo muito firme com o clube, né? Você sai, você tem Ludic, você tem Bidu, você tem Eliel, você tem Matheus Souza, você tem Caio, você tem Hemerson, você tem Pedro Acorce. Então, se nós não entendermos dessa maneira, que é assim que o planejamento funciona, e você tem a oportunidade, né, de Renanzinho, eu não posso esquecer, de entender que a evolução ela é clara, a gente muda. Então, o Ricardo falou a relação de orçamento, relação à quantidade de atletas, relação a, e aí eu ressalto também, Ricardo, relação a comportamento, perfil, do comprometimento desses que fizeram a temporada 2020. Então é algo que a gente tem que valorizar. Nós queríamos muito o acesso, trabalhamos muito por isso, pagamos por um início de dificuldade na competição e tivemos no final essa penalização em função da Covid-19, que é algo que assola o mundo, né? Então não podemos entender que foi uma temporada ruim. Segunda pergunta do associado Fernando César, direcionado ao Michel Alves. Também com relação ao planejamento da Série B 2020, comparado à campanha de 2020 com o quarto colocado, não éramos merecedores do acesso. Qual era nosso objetivo na Série B de 2020? Eu acho que a gente era merecedor do acesso, sim. Respeito, mas não entendo dessa maneira. Não quero ser redundante, mas pagamos pelo início de dificuldade, oscilamos na competição, mantivemos um orçamento que foi estabelecido pelo conselho e pela diretoria, e a gente cumpriu rigorosamente. Não podemos esquecer que quando nós, no início da competição, você tem um tempo de contrato mínimo aí para se fazer a competição de 11 meses, e veio, e estamos ainda na pandemia, e isso nos fez aumentar em 2 meses a folha e o orçamento, e aí você tem que se virar, você tem que trabalhar, o presidente e o conselho atrás de recursos. Então isso sim, teve muito trabalho para manter as contas em dias. Não adianta você fazer como tem outros clubes, e aí eu não vou naturalmente falar de outras equipes, mas que não pagaram, não honraram seus compromissos, e o Guarani honrou religiosamente todos os seus compromissos, mesmo tendo um ano em que sua folha aumentou em 2 meses no orçamento. Isso é algo que a gente tem que ressaltar. Então todos os colaboradores, todos os funcionários, todos os atletas têm o prazer de estar aqui. O clube, com muita responsabilidade, honrou com todos. Entendo que nós merecíamos sim o acesso, e fomos penalizados no final da temporada em função do Covid, e isso nos dificultou com um elenco que era enxuto, mas muito competente e comprometido com a camisa do Guarani. Terceira pergunta do associado Fernando César.
Com relação aos jogadores e análise de desempenho, quais foram os que frustraram a comissão técnica com relação ao custo-benefício? Essa é uma avaliação que se nós fizemos de forma interna. Não seria ético da minha parte expor nenhum profissional aqui. As pessoas erram, as pessoas acertam, faz parte do jogo. Nenhum atleta, nenhum funcionário, nenhum membro da comissão técnica, quando ele tem essa oportunidade de trabalhar num clube como o Guarani, ele vem disposto a fracassar, ou ele vem disposto a errar. Aconteceu algumas oscilações durante a competição, mas eu prefiro valorizar as coisas boas que nós tivemos, mesmo diante de tanta dificuldade. Então, a avaliação interna foi feita. Quem deveria permanecer, a gente entendia que tinha que ficar. Assim, o Guarani esforçou para fazer. Quem teve a oportunidade e o desejo de vestir uma outra camisa e sair, teve o seu desejo atendido. Quarta pergunta do associado Fernando César. O desempenho da equipe pós-retorno da pandemia caiu, com aproveitamento de 26% em 19 jogos, incluindo Paulista e Série B. Houve identificação das causas dessa queda? Bom, a gente finaliza, né, a pausa em função da pandemia no derby, né, com um resultado espetacular e deixou a nós todos muito felizes, né, em função do que foi aquele jogo. A 5 pontos do Corinthians, e aí sim vem o recesso, né? Aí retornamos e de fato não retornamos bem. No primeiro jogo em São Bernardo contra o Botafogo, né, cara? Nós não tivemos êxito, e aí sim nos preocupou, e aí pegamos o São Paulo e aí tivemos a dificuldade, e isso sim nos atrapalhou. Falar que não faltou esforço, não faltou luta, não faltou, mas a parada naquele momento nos atrapalhou muito, não era um objetivo nosso. E aí começamos a nos reconstruir, fizemos a final do interior, né? E aí naturalmente é o início da competição nacional, tão aguardada e desejada por todos, e o início que assim eu falei já, e aí depois nós reconstruímos durante a competição e brigamos aí no final da competição pelo acesso. A quinta pergunta: em 2021 o aproveitamento está em 5%. Qual é a expectativa para esse ano em termos de objetivos para o Paulista e a Série B de 2021? Eu vou responder. Realmente o rendimento em 21 é muito baixo, mas isso não traduz a realidade do elenco do Guarani nem do trabalho. O elenco de 21, se eu não me engano, foram 4 jogos, e onde tivemos jogo que a gente fez com apenas 13 atletas. Então, esse é um início de 21 que tem que ser desconsiderado, onde a gente foi extremamente prejudicado pela Covid-19. O planejamento de 21 ele continua muito sólido, dando continuidade a tudo que vem sendo feito no ano de 2020. E o grande objetivo nosso é sim avançar no Campeonato Paulista, um fato que o Guarani não faz desde 2012, e brigar sim diretamente pelo acesso, quando o discurso no ano de 2020 era fazer primeiramente os 45 pontos e depois sonhar por algo mais. Nesse ano de 21, nosso sonho é bem maior e já declarado já desde o início. Alguma complementação, Michel? Perfeito. O associado José Ricardo Freitas Lucarelli, ele não manda perguntas, ele faz algumas considerações, pedindo que seja lida aos senhores. Primeiro, gostaria de parabenizá-los pelos campeonatos disputados em 2020, em especial por vocês terem feito um elenco competitivo dentro do orçamento proposto. Isso para mim é o mais importante, para não nos endividarmos, e o orçamento deve ser mantido, isso deve ser perseguido agora em 2021. Acho importante dar chances para a base, até para justificar o investimento e podermos revelar jogadores e trazer renda para o Guarani. Espero que isso continue a ser feito e que seja feita uma harmonia cada vez maior entre o departamento amador e o departamento profissional, o velho sonho de todos os bugrinos. Consideração 2.
Contratação de jogadores mais jovens e com possibilidade de crescer para podermos ter renda com esses jogadores também. Terceira consideração: as contratações devem ser feitas com bastante critério, pois como temos um orçamento apertado, temos que acertar em quase todas as contratações. Consideração 4: trabalhar o grupo de forma diferente para o derby. Acho que essa foi uma falha principalmente no segundo turno, onde poderíamos ter vencido e dado uma arrancada para o acesso. Acho que o técnico da época quis dar uma inventada, não aproveitou muito o Arthur Rezende, colocou muitos jogadores jovens e ainda substituiu o Crispim antes do primeiro tempo. O derby não é jogo para experiência, jogadores jovens sentem o peso, exceção a Careca e Neto, e por isso, nesse jogo a diretoria deve acompanhar mais de perto a preparação e talvez trazer alguém com experiência nesse clássico para dar uma palavra com os jogadores e mostrar a importância de uma vitória. Mas tirando o susto do começo da Série B, tivemos um ano tranquilo com belos jogos, jogadores jovens revelados, caso do Bidu, Renanzinho e até do Gabriel Goleiro. Abraços e boa sorte nessa nova empreitada que se inicia. Essas são as considerações do associado José Ricardo Freitas Lucarelli. Quer comentar, presidente? Ficamos muito felizes com essas colocações. Esse sempre foi o objetivo do CA e do Departamento de Futebol, traçado de comum acordo, onde era fazer um elenco enxuto, dentro do orçamento do Guarani, um orçamento que o Guarani pudesse cumprir à risca, e foi o que a gente fez. A gente viu durante o ano muitas notícias de atraso de outras equipes, de não pagamentos de salário, e o Guarani honrou os compromissos com todos do elenco aí durante todo o Campeonato Brasileiro, sem nenhum atraso. Então, parabenizar aqui, aproveitar a oportunidade pelo trabalho do Departamento de Futebol, que fez as contratações certas dentro da realidade financeira do Guarani e proporcionou para a gente aí um time extremamente competitivo e dentro da nossa realidade financeira. Parabenizo também pela utilização dos atletas da base, que é um pedido meu e de todo o CA, e o Guarani vem aí fazendo bons negócios no mercado, como foi o caso do Gabriel, num atleta que a gente fez uma parceria muito boa com o Atlético Paranaense e vai trazer frutos financeiros para o Guarani. Também a utilização do Bidu como titular praticamente durante todo o ano, e aí o lançamento dos meninos Eliel, Ludic, Matheus Souza, Renanzinho evoluindo, entre outros aí, o Vitor Ramon. Muita alegria essa base do Guarani vai nos dar, tanto dentro de campo quanto financeiramente. É o Guarani resgatando aí seu DNA de clube formador e revelando atletas no mercado. Com relação ao derby, a gente trata sim com muita seriedade, a diretoria sempre presente, demonstrando para os jogadores a importância desse clássico aí, que a gente tem uma hegemonia para se manter. Hegemonia essa que já perdura por 110 anos em número de vitórias nos clássicos, e assim a gente vai trabalhar para que continue essa hegemonia por muitos anos. Então existe sim todo um trabalho, toda uma responsabilidade e compromisso da diretoria com relação a esse clássico. E eu agradeço pelas palavras. Michel, alguma consideração, Michel Alves? Não, a leitura é essa aí. Esse foi o caminho que nós buscamos, que nós acordamos. Eu lembro, presidente, que um pedido seu e do conselho dessa integração do profissional com a base, e aí você colocou isso, que foi um primeiro pedido seu, né, para a gente ter essa proximidade, buscar e resgatar essa história do Guarani. E acho que a gente, por algum momento, né, trabalhou muito para que isso ocorresse. E o resultado está aí. Afora, atletas que nós trouxemos, que em algum momento não eram conhecidos por grande parte da torcida, o Guarani se esforçou muito, tenho certeza disso, para mantê-los aqui, porque na sua grande maioria tiveram propostas, você sabe, que a gente passou para segurar esses atletas aqui, para que a equipe não perdesse o seu nível de competição,
não perdesse a sua envergadura dentro desse campeonato brasileiro. Então, a leitura do associado ela é muito clara e muito coerente com aquilo que nós trabalhamos no dia a dia. Parabéns, obrigado aí pelas palavras. As próximas questões são do associado André Fadel. Ele faz uma abertura aqui que nos permite até uma pequena observação, Dr. Marcelo Galli. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Assembleia acerca do planejamento para o Campeonato Paulista 2021. Então é importante a gente considerar também que isso não é uma Assembleia, é uma reunião virtual para a prestação de contas, né, Dr. Marcelo? Exatamente. A gente vive um momento no país em que a gente não tem a possibilidade, né, de fazer uma Assembleia presencial com cerca de 650, quase 800 associados hoje pagantes em dia no Guarani, mas a nossa intenção, e isso foi conversado com o Michel, com o Ricardo e com todo o CA desde o final do Campeonato Paulista, é que mesmo havendo a possibilidade de assembleia, essa reunião virtual seria sempre feita para oportunizar aos associados que residem fora e oportunizar a torcida também que veja, que participe dessas explicações dadas pelo Conselho de Administração e pela Superintendência de Futebol. De toda forma, essa não é uma assembleia, essa é uma reunião virtual para que os associados façam suas perguntas. A assembleia não pôde ser realizada pelas restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19 e o Guarani, de maneira muito responsável, busca preservar a saúde de todos e evitar qualquer tipo de aglomeração que não seja estritamente necessária, como nós entendemos que nesse caso não seria necessária a realização dessa assembleia, porque com essa reunião virtual todas as dúvidas poderiam ser esclarecidas. Então, vamos às perguntas. Queria destacar também a atitude do Conselho Deliberativo, a ideia do presidente Galli de fazer essa reunião. Isso é importante, é transparência na prática, é um jeito de levar a informação para o sócio, para o torcedor, para que todos saibam os verdadeiros motivos e a justificativa das ações aqui feitas. Então, parabéns pela atitude e vamos levar, sim, sempre o máximo de informação para o sócio e para os torcedores. Vamos então às duas perguntas do associado André Fadel. A primeira pergunta: foi veiculada a renovação com o volante Marcelo para o ano de 2021. Visto que notadamente seu desempenho em campo não foi satisfatório, sendo reserva inclusive de um zagueiro de ofício, Bruno Silva, qual critério foi utilizado para a renovação do contrato? Eu respondo. O Marcelo evoluiu muito no fim do Campeonato Brasileiro da Série B e ali ele mostrou o motivo da contratação e da renovação dele. Quando da evolução, o treinador ainda era o Felipe Conceição e pediu para a gente iniciar as tratativas de renovação. Assim fizemos, CA e Departamento de Futebol, iniciamos as tratativas de renegociação. Quando o Felipe sai e com a chegada do Alan, colocamos em pauta esse assunto novamente. O Alan sinalizou que é um atleta interessante, que ele confia e que tem muito a entregar para o clube, e diante dos dois treinadores do Guarani, o Felipe, que passou a colocação do Alan e entendimento do Departamento de Futebol, nos passou segurança e aí renovamos o contrato nas mesmas condições para 2021. De certa forma, o Ricardo Moisés já respondeu a segunda pergunta dele, mas eu vou fazê-la. Ainda, uma vez que é sabido que tem um salário alto até para jogadores titulares do time, foi feita alguma renegociação salarial na renovação para compatibilizar o desempenho e titularidade do atleta e o valor pago ao mesmo? Michel, pode ficar à vontade. Só sinalizando na primeira pergunta, o Bruno Silva é um volante de origem. Ele foi colocado numa situação de zagueiro por uma opção dentro de uma necessidade que nós tínhamos, mas ele originalmente ele é um volante, primeiro volante. Hoje o Guarani trabalha com 3 jogadores nessa função: Bruno Silva, Marcelo e o Pedro Acorce.
Quando nós definimos, e o Ricardo explicou bem sobre a opinião do Felipe Conceição e do Alan, né, que sinalizando de forma positiva a permanência desse atleta, nós entendemos que esse era um caminho, haja vista que também chegaram propostas ao Marcelo, e nós não poderíamos esperar muito para não perdermos o atleta. Então, por isso, tomamos a iniciativa da manutenção nas mesmas condições, e esperando que o Marcelo, obviamente, mantenha o seu nível de futebol que finalizou a competição. Próxima pergunta é do associado Felipe Dumont. Ela redunda na mesma pergunta anterior. Qual foi o critério usado para a renovação do contrato do volante Marcelo, que tem um dos salários mais altos do elenco, apesar de ter iniciado na reserva em 19 dos 35 jogos e ter sido substituído em 9 dos 16 jogos em que foi titular? Vamos lá. O Marcelo, ele teve uma evolução muito grande no final da Série B. Alguns, não só ele, atletas oscilaram, mas ele reencontrou o bom futebol dele, e isso foi demonstrado dentro do campo. E o que passa a segurança para a gente da renovação são 2 treinadores com a mesma opinião. E além disso, além da evolução dentro de campo, tem todo o destaque do que o atleta representa para o grupo e sua postura também dentro do vestiário. Então, esses foram os motivos aí da renovação. Ok. Mais alguma observação, Michel? Não. Vamos então à próxima pergunta do associado Felipe Dumont, ainda sobre o tema. O critério é o mesmo que trouxe jogadores como o Alemão, João Paulo, entre outros, que mesmo com desempenho abaixo do esperado, foram trazidos apenas porque o técnico na época pediu? Nossa experiência com esse critério não é nada animadora, ainda que o salário dos jogadores citados acima era muito inferior ao do Marcelo. Questiona ainda sobre o critério utilizado, se é uma indicação de treinador ou não. Imagino eu que seja esse o contexto da pergunta. A gente já pontuou algumas coisas sobre esse tema, mas eu destaco que a maioria dos jogadores do Guarani, a maioria mesmo, 90% dos atletas, tiveram propostas inclusive de Série A, como o caso do Crispim, e o critério é o mesmo para todos. Infelizmente, alguns atletas não desenvolveram um bom resultado. A gente pode citar esses 3 casos que infelizmente não renderam o esperado aqui no Guarani, mas nem por causa disso o conceito é colocado em xeque. Então você tem atletas como o Alemão, que a gente acreditava num potencial maior, num desempenho maior, do próprio João Paulo, e alguns atletas infelizmente não renderam o esperado. Não coloco isso como equívoco de contratação, mas se você avaliar 90%, 95% do elenco rendendo e chamando a atenção de outros clubes, os acertos do departamento de futebol são fantásticos. Respondidas então as perguntas do associado Felipe Dumont, vamos às perguntas da associada Maíra Antonini. A primeira pergunta da Maíra Antonini: por qual motivo não renovaram com o Murilo Rangel? Bom, houve uma reunião entre o departamento de futebol, departamento médico e comissão, e infelizmente nessa reunião, apesar de eu gostar muito do atleta, da pessoa, do Murilo Rangel, opinou-se por não fazer a renovação desse contrato. Então foi uma decisão em colegiado, tanto do DM quanto do departamento de futebol e do CA. Alguma consideração, Michel? Não, a avaliação ela passa por isso que o Ricardo colocou. O Murilo, quando fez pelo Campeonato Paulista, pela Inter, um belo campeonato, né? E aí a gente entendeu naquele momento que ele era um atleta que atendia as necessidades do Guarani. Ele teve as suas ações dentro do campo, por algum momento não jogou, depois conseguiu a sua titularidade, nos ajudou, foi eficiente no momento que o Guarani precisou. São ciclos, ele teve a oportunidade de seguir o seu caminho, o Guarani se reuniu e entendeu que isso não teria nenhum problema
para a nossa sequência, respeitamos também o desejo do atleta e assim foi feito. Então, eu não tenho muito que se alongar sobre esse tema. Próxima pergunta da associada Maíra Antonini: por qual motivo renovaram o contrato com o Marcelo? Acho que a gente já conversou bastante desse tema, acho que já está bem esclarecido aí nas respostas anteriores. A terceira pergunta da associada Maíra Antonini: as dispensas de alguns jogadores após o término da Série B foram decisões do clube juntamente com Felipe Conceição ou decisões somente do clube? Michel? Não, as decisões são sempre do clube, mas embasadas sim em pareceres de treinador que estava aqui ou que está no momento. Então é colhido aí uma opinião dos treinadores, isso é filtrado pelo departamento de futebol na pessoa do Michel Alves e aí levado para o conselho de administração para a decisão final. Bom, só quero ponderar que não são dispensas, né? Existe um tempo de contrato a cumprir, finalizou o contrato, o atleta está livre para optar em permanecer ou sair, naturalmente. E aí o Guarani, com o seu departamento de futebol, com a sua comissão técnica, com o seu departamento médico, com o conselho de administração, através do nosso presidente Ricardo Moisés, a gente vai entender e discutir da permanência ou não de alguns atletas. Por isso que existe esse tempo de contrato, respeitando sempre as suas cláusulas. Finalizou, cada um tem a disposição de escolher a permanência ou não, ou a sequência do trabalho. E a decisão sempre ela é compartilhada primeiro com o crivo técnico. Vamos então ao próximo associado. As perguntas são do associado Marcelo Panunto, direcionada primeiro ao Michel Alves. Quais os erros que o Michel Alves identificou na montagem do elenco 2020 e que está buscando evitar cometer na montagem do elenco atual? Por exemplo, Alemão, João Paulo, Marcelo com salário, cita ele aqui um valor de 40 mil e reserva a maior parte da temporada. Comissão técnica, por exemplo, a contratação do Ricardo Catalá. Ele pergunta quais os erros que você cometeu, enumera esses e que você pretenda não cometer. Bom, eu vou começar pelo final, tá? Quando naquele momento da troca do comando nós entendemos que o nome do Catalá, e assim foi aceito por todos, nós estávamos trazendo o treinador que foi eleito o melhor treinador da competição do Campeonato Paulista, mais difícil do Brasil. Teve uma aceitação quase unânime. Ele, com a equipe que ele estava, que era o Mirassol, conseguiu fazer uma grande competição dentro da realidade do clube que ele trabalhava. Então a gente entendeu que ele era o treinador certo para estar no Guarani. A gente trabalha para que isso ocorra, a gente se dedica para que o êxito venha, a gente paga o preço, trabalha de forma diária no clube, tenta ser o mais assertivo possível. Isso às vezes não acontece, a gente corrige a rota, segue o caminho, faz as trocas que a gente compreende que são necessárias para buscar o êxito, e assim foi feito. Sobre o Alemão, sobre o Bruno Paulo, sobre o João Paulo, que foi relatado, oportunizamos a eles para que tivesse o êxito, tiveram carreiras, histórias boas, e a gente acreditava naquele momento que poderia fazer. Teve um custo para o clube? Teve, o clube pagou o preço, correu o risco, e assim faz o futebol. Mas nós temos que valorizar a quantidade de acertos que fizemos. O aprendizado está aí, nada é em vão. A gente trabalha para que isso, para otimizar os acertos e diminuir os riscos. Faz parte do jogo. Então, conscientes, responsáveis com essas ações, diminuir aí esses riscos. Segunda pergunta do associado Marcelo Panunto, que é a última pergunta trazida pelo associado durante a participação. Quais são os critérios técnicos e pré-requisitos mínimos, quantidade de jogos feitos na última temporada, avaliação prévia de iminência de lesões, que a Superintendência de Futebol estipulou para buscar atletas no mercado para a temporada que se inicia? Bom, a avaliação ela é
avaliação técnica dentro de um compartilhamento com a comissão técnica no modelo de jogo que a equipe do Guarani e a sua comissão vai impor. Naturalmente, a sequência de jogos que esse atleta tem na campanha passada, ela influencia. O comportamento desse atleta influencia. O número de lesões, o risco histórico, as ações dele, ela está diretamente a essa aceitação, né, e mesmo com todo esse filtro, você ainda comete equívocos. E a gente está aqui para isso, para assumir, para reconhecer, mas também valorizar tudo que dá certo. Vou dar um exemplo. Não, vou dar 2 exemplos. Quando nós trouxemos o Pablo, né, o Pablo tinha pouquíssimos jogos no Santa Clara, né, e entendemos que seria um jogador que tinha uma história no clube, que estava muito motivado a vir. Se nós não entendêssemos naquele momento que era o cara para vir nos ajudar e o Guarani oportunizar, nada disso tinha ocorrido. Então hoje o Pablo permanece no Guarani, ele tem uma sequência de jogos excelente, ao desejo de outras equipes em levá-lo, e o Guarani tem a competência de permanecer com esse atleta. Então, se naquele momento a gente não entendesse que ele era o atleta, mesmo com poucos jogos, a estar aqui, nós não poderíamos ter tido a oportunidade de trazê-lo. Assim foi o Valber, fez mais de 30 partidas, estava no Atlético Paranaense, numa parceria que nós temos, que o presidente Ricardo Moisés, junto com o conselho em específico, com o presidente Petralha, né, que facilita, que ajuda essa composição. Então você traz o Valber vem com pouquíssimos jogos, o Valber assume, desejado por todos, por time de Série A, e a gente consegue a permanência dele. Vou dar um outro exemplo, falei que ia dar 2, vou dar 3, posso, presidente? Pode, fica à vontade. Aí você tem o Vagninho, estava na Coreia, vinha de uma lesão no joelho. Presidente, nós sentamos, conversamos, esse atleta vem de uma lesão no joelho assim, assim, assado. Mas é um atleta interessantíssimo. Custo do atleta naquele momento, baixo. Vamos trazer, trouxemos o atleta, está aí. Teve 2 propostas, pagamento de multa, para tirar ele no meio da competição. O presidente falava assim, ó, não podemos perder esse atleta, Michel. De forma alguma. Gosto do atleta, quero que permaneça. Mas se lá atrás o presidente fala assim, ó, não traz, se o conselho fala não traz, é um atleta que tem poucos jogos, então são situações que você vai arriscar. Aí tem o caso que fala do João Paulo, que fala do Bruno Paulo, não aconteceu como o Vagninho, como o Valber, como o Paulo, né? Então a gente corre esses riscos, tem um entendimento sobre eles, trabalha para evitar, mas enfim, faz parte do jogo. Então assim, o importante é que a gente está focado para diminuir isso, mas essencialmente a gente vai estar exposto a isso e torcer e trabalhar com muita seriedade para evitar o máximo, né? Bom, senhores, nós terminamos aqui todas as perguntas enviadas pelos associados que se quiseram fazer representar. Michel, deixa o microfone para suas considerações finais, conversando com o associado e com o torcedor do Guarani de modo geral, lembrando que o nosso formato era uma live em vídeo que acabou não acontecendo por problemas técnicos, e o vídeo será postado em seguida junto com o áudio, tudo certinho. Transmitimos ao vivo em áudio para que todos pudessem ouvir. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, estou sempre à disposição para falar sobre o departamento de futebol e as ações que a gente vem junto com o conselho e o presidente tomando à frente. Dizer ao torcedor e aos sócios que se nós quiséssemos, e aí eu não quero que isso tenha um entendimento de alguma desculpa ou nada, não é isso. Se a gente entender que a gente tem que colocar quantidade dentro do vestiário, isso se faz em 2 dias. A gente recebe atleta de forma diária, a gente está trabalhando, filtrando isso para evitar. Não é esse o objetivo, são situações pontuais. Algumas vão agradar, outras não vão agradar, mas que o torcedor e o sócio tenham certeza que a gente está trabalhando para trazer profissionais que honrem essa camisa, para a gente diminuir erros, fazer um Guarani forte, com jogadores que venham representar eles dentro de campo. Esse é o nosso objetivo. Eu tenho certeza, Ortiz, que
se nós tivéssemos o torcedor ao nosso lado em alguns jogos, que nós falávamos na arquibancada, lembra, Ricardo? Aqui no Brinco, absoluta, o final poderia ter sido diferente, né? Haja visto que nós passamos em Cuiabá com 13 atletas trabalhando, nós ficamos ali praticamente eu, o Ricardo do departamento, 2 noites sem dormir para resolver aquela situação. Então, assim, que o torcedor tenha segurança, que ele fique alerta, ele fique atento a tudo que está sendo feito no seu clube. Estou à disposição para responder dentro do que eu tenho a capacidade de fazer, com toda a humildade, sem nenhum problema, mas a certeza que o meu objetivo aqui é fazer o melhor por esse clube, sempre agradecendo a oportunidade que tive, mas trabalhando com muita responsabilidade, respeitando tudo que foi combinado. Então, estou à disposição aí para as próximas reuniões. O presidente Ricardo Moisés foi convidado pelo Marcelo Galli. Suas considerações finais para o nosso torcedor e para o associado do Guarani, presidente. Eu queria agradecer, principalmente todo o apoio que eu venho recebendo. São muitas pessoas, muitos sócios que mandam mensagens, que apoiam o trabalho que vem sendo feito. Termino o ano feliz com todo o reconhecimento do trabalho, com inúmeros atletas recebendo propostas, atletas indo para a Série A. Fico muito feliz também em terminar o ano com o salário em dia de todos os atletas. Era um compromisso meu. E essas ações que a gente vem fazendo mostram que o Guarani está no caminho certo. Um trabalho sólido, um trabalho responsável, um trabalho de reconstrução. E vamos colher esses frutos aí, principalmente com os meninos da base também. Então, falo a todos que 2021 vai ser um ano de muita alegria para o Guarani, onde a gente vai buscar um algo a mais. E fico feliz também de estar revitalizando, junto com o CA, esse clube maravilhoso, e que todos os associados possam desfrutar do ginásio novo, da revitalização do Bosque e de todo o complexo do Guarani. Um grande abraço a todos. Dr. Marcelo Galli, que foi quem convidou os dois participantes da reunião virtual, o senhor tem a palavra para o encerramento, lembrando mais uma vez que o formato era uma live em vídeo, que acabou não sendo possível. Nós fizemos a transmissão ao vivo em áudio e em seguida enviaremos o vídeo, Dr. Marcelo Galli. Perfeito, Ortiz. Eu agradeço muito a presença do Michel, a presença do Ricardo. Eu acho que a gente pode perceber que o Guarani está tendo uma evolução constante, em que pesem todas as dificuldades financeiras e especialmente dificuldades impostas no ano de 2020, né, com esse intervalo de funcionamento por conta da pandemia, essa volta de jogos encavalados, o Guarani tendo esse surto ao final do campeonato, mas a gente percebe que houve a manutenção de uma linha de pensamento, né, o que mostra a convicção, né, e é muito importante que o Guarani tenha convicção, e a manutenção dessa linha de pensamento, mesmo com algumas trocas de treinadores, mas buscou-se sempre a mesma linha. É um caminho muito positivo para o Guarani. Essa retomada da utilização de atletas de base é o caminho que colocou o Guarani entre os grandes do futebol brasileiro e é o caminho que vai recolocá-lo entre os grandes. Agradeço a disposição de todo o Conselho de Administração. O Ricardo está aqui representando o Conselho de Administração, temos outros membros presentes. O Michel sempre solícito e sempre disposto a responder os questionamentos e as críticas, né? Entendendo as críticas, aqui as duas partes, entendendo as críticas sempre como uma maneira construtiva, de pessoas apaixonadas pelo Guarani que dão a sua opinião, e eu acho que o caminho é esse: ouvir sempre o torcedor, ouvir sempre o associado e buscar fazer com que o Guarani se reestruture e cresça. Como naquele texto muito bem colocado por você ao final do Campeonato Paulista, Ortiz, que o compromisso era de entregar um Guarani mais forte, mais estruturado, e a gente sente, né, as pessoas que têm oportunidade de vir aqui no dia a dia, que isso tem acontecido e que esse é o caminho para o Guarani. A gente tem fé de que isso vai acontecer com muito trabalho e com muita responsabilidade. Ter passado por um ano tão difícil, um ano que teve 2 meses a mais do que o esperado, com salários em dia, é uma vitória muito grande, é uma evolução muito grande.
e nós esperamos que o Guarani continue nessa evolução. Agradeço novamente ao Michel, ao Ricardo, a todo o Conselho de Administração e aos associados que enviaram as perguntas. A gente teve uma participação maior com relação à última, né, e esperamos que isso possa sempre crescer para o bem do Guarani. Senhores, apesar de todos os problemas, conseguimos levar a termo a transmissão da melhor forma possível, em áudio ao vivo. Agora o material seguiu gravado para que vocês possam todos conferir também em vídeo. O Guarani Futebol Clube agradece a presença de todos, agradece a todos os que enviaram as suas perguntas, desejamos a todos uma boa noite e que a temporada 2021 seja vitoriosa conforme de planejamento. Muito obrigado a todos.